Você vai ouvir agora Por Trás da Mídia, o podcast que te informa o que não foi dito, com os jornalistas Marco Vieira e Digina Torres. Olá, eu sou Marco Vieira. Olá, eu sou Digina Torres. No ar, mais um episódio do podcast Por Trás da Mídia. Chegamos à 30ª edição do nosso podcast. No decorrer dessas 30 edições, diversos temas foram abordados. Falamos sobre automedicação, sobre saúde mental, educação infantil, moradia popular, transexualidade, política, entre outros temas. E o tema desta semana é o desapego. Para você que nos acompanha desde o início, o nosso muito obrigado. Continue curtindo e compartilhando o podcast Por Trás da Mídia. Para bater um papo com a gente sobre desapego, convidamos o técnico em informática Luciano Souza. Ele é budista e em 2016 fez uma viagem pela América Latina com um mochilão nas costas. Olá pessoal, bem-vindos aí ao Por Trás da Mídia, nosso podcast que nessa semana agora está comemorando 30 programas, né? Então é o 30º programa do podcast Por Trás da Mídia e o tema desta semana será o desapego. E para iniciar o papo sobre desapego, a gente convidou o Luciano Souza, né, que é um amigo querido e que tem algumas experiências para contar para a gente. A gente vai ouvir dele como é que foi desapegar de algumas coisas para se apegar a outras e qual é a visão dele sobre essa questão do desapego também. Luciano, bem-vindo, muito obrigado primeiro aí pela sua participação. E eu queria que você falasse um pouquinho, pelo menos, sobre qual é a sua visão de desapego, o que é desapego para você? Ô Marcos, obrigado, né? Dá um obrigado aí pela audiência. Cara, eu vou dizer pra você uma coisa sobre desapego que as pessoas geralmente, às vezes, confundem comigo. Né? Luciano, você é desapegado. A questão do desapego é que é necessário entender que você nunca é desapegado. Você só escolhe a que você vai se apegar, né? E aí, muitas vezes a sociedade ela vai te direcionando para aquilo que você deveria se apegar, né? Ela já monta um cenário pelo qual você tem que escolher, né? E ela já direciona qual é a opção que você tem que escolher. Então você vai se apegar à roupa, à imagem, você vai se apegar a uma casa própria, o sonho do brasileiro ter sua casa própria, você vai se apegar a um carro. E aí, quando você começa a questionar realmente a que você quer se apegar, você se encontra num vazio, né? O meu caso foi mais ou menos isso, assim, eu fui direcionado desde a minha infância, que eu tinha que estudar, passar pelo fundamental, para ir para o ensino médio, sair do meu ensino médio e ir para a faculdade para conseguir um emprego depois disso tudo. Passei por esse processo e não estava feliz, sabe? E aí foi que eu comecei a me questionar, o que eu quero mesmo de verdade, o que me faz feliz? E eu sempre encontrei essa felicidade, né? Essa alegria em viajar, em conhecer pessoas, em viver experiências diferentes. E foi aí que eu comecei a optar pelo meu apego, entendeu? Porque você começa a se perguntar realmente por que se apegar a tudo isso que você talvez tenha, sei lá, comprado, né? No geral é comprado mesmo, mas existe outra profundidade de apego. E aí foi quando eu decidido a me apegar a essas experiências, essas experiências de vida, a se conhecer de pessoas, foi que eu escolhi abrir mão do padrão, né? E me apegar a outras coisas. Mas eu viver mesmo, né? Vamos dizer, colecionar experiências, colecionar a vida. Acho que seria o melhor tempo. Isso. O budismo, né, já que você é budista, o budismo ele fala que os desejos também eles podem trazer a felicidade, né, desde que a gente use-os com sabedoria, né? Então é um pouco do que você falou também agora, né? Então você escolhe com sabedoria ao que se apegar e direciona esse apego nessa construção da felicidade, né? E tem uma questão muito, muito importante com relação a isso, né? Que tudo aquilo a qual você se apega, né? Ela precisa fazer parte do seu propósito. Ou seja, qualquer coisa, eu quero ser advogado. É clichê.
Eu quero ter um carro, é clichê também. Uma casa também é clichê. Não tem nenhum problema nos clichês, desde que isso te faça feliz e isso alimente o propósito da sua vida, né? Eu tenho um propósito, né? Meu propósito é lutar em prol das pessoas, para que elas se sintam pessoas felizes, né? Que eu seja a inspiração dessas pessoas. E para isso, veja só você, eu preciso ser feliz também, sabe? Exatamente. Pois é, e aí eu comecei a observar que quanto mais eu realizo os meus sonhos, quanto mais eu luto em prol da minha felicidade, naturalmente eu começo a influenciar a felicidade de outras pessoas, né? E aí, sei lá, não sei se você consegue me entender, mas é como se multiplicasse aquilo. Sabe quando você começa a contar uma história que você viveu e as pessoas arregalam os olhos, assim, com aquele brilho, como se dissesse, poxa, velho, que massa, sabe? É como se você estivesse inspirando elas a fazer o mesmo. Massa. Numa conversa anterior que a gente teve, eu lembro que você falou sobre a questão de que alguém que te deu meio que um sábio apareceu no seu caminho e disse que o que você estava vivendo era a sua vida, né? Como é que foi isso lá? Você lembra dessa... literalmente o que foi que ele disse para você? Não era você passava a ser dos outros a partir do momento que você contava as histórias, né? O que acontecia contigo. Como é que foi isso aí? Bom, assim, para todo mundo saber, né, da história, mais ou menos, né, do meu desapego, que todo mundo fala, eu trabalhava em empresa, uma das maiores empresas aqui do estado de Sergipe. Olha, será que dá para ouvir a chuva daqui? E abençoada, viu? Então, eu trabalhava numa empresa como técnico de informática, eu tinha um bom emprego, tinha possibilidade de crescimento, eu vivia numa casa muito boa, ainda que alugada, mas entendamos que se você pode pagar o aluguel, você tem uma casa, ótimo, e uma casa muito boa, uma vida muito boa, uma fase muito massa da minha vida, e eu decidi largar tudo para fazer um mochilão pela América Latina. E eu me preparei para passar um ano viajando, né? Um ano vivendo intensamente aquilo que eu, assim, todos os dias acordava e dizia, eu quero viajar, mas eu tô indo pro trabalho, sabe? Inclusive, quando estava mais próximo da viagem, né? Eu me lembro que eu comecei a ficar deprimido, assim, de porra, tem que acordar de novo para ir trabalhar, mas já tá perto. E aí, como eu disse, né? Eu passei esse ano viajando, eu e minha namorada, que a gente se conheceu um ano antes do mochilão, e os dois tinham o mesmo projeto de fazer um mochilão. E aí, a gente decidiu, não, vamos ficar juntos. E aí, daqui a um ano, a gente separa, porque cada um queria fazer a sua viagem. E tudo bem. Só que a gente passou um ano, se conectou muito mais, e quando chegou no dia da viagem... Isso que é desapego. Isso que é desapego. Quando chegou no dia da viagem, a gente disse, velho, vamos junto, até que o ódio nos separe. A gente virou brinde isso. A gente parava nos bares, olhava um pro outro, pegava cerveja e brindava, até que o ódio nos separe. Porque a gente pensava, mano, eu tô viajando com você. A gente vai passar 24 horas se vendo. É pior que um casamento, Marcos. Porque você sai pra trabalhar, sua esposa sai pra trabalhar, vocês se encontram à noite. Vocês jantam, dormem. No mochilão, mano, é 24 horas o dia inteiro se vendo. Entendeu? Às vezes, a gente optava assim, não, vai por aqui, eu vou por aqui, a gente se encontra lá no meio, pra ficar longe. Ou seja, naturalmente vai desenvolver um ranço e você vai separar da pessoa. Por isso que esse era o nosso brinde. A gente tá junto há 6 anos. Mas o brinde tá aí até hoje. Enfim, nessa viagem que a gente fez uma boa parte da viagem de carona, que é uma experiência à parte, depois falo mais sobre isso. E nessa viagem, que quando eu conto pra todo mundo, o pessoal acha incrível, eu comecei com um cara, um motorista, e aí eu contando pra ele as coisas que já tinham acontecido na viagem, e ele me deu, assim, um estalo. A frase que ele falou é o seguinte, é interessante, né? Que a aventura é quando a gente conta, não quando a gente vive. Porque quando a gente vive, ela é só a nossa vida. E eu fiquei assim, mano, realmente é verdade. Porque eu tava viajando, eu tava me balançando em um balanço no alto da Cordilheira dos Andes, na beira de um vulcão. E quando eu conto pra você ou pra nossa audiência, as pessoas devem imaginar na cabeça delas e imaginar a cena e achar lindo, achar louco, mas pra elas é uma aventura.
Pra mim não, pra mim era minha vida, era um dia comum, a gente pode chamar de segunda-feira, se a gente quiser. Então, eu comecei a refletir sobre isso, né, que realmente a viagem, a aventura, né, esse romance que as pessoas escutam e ficam inspiradas, ela não é no momento que você tá vivendo, ela é quando você conta, porque aí você põe pra fora toda aquela paixão, você expressa aquele momento da melhor forma possível, em palavras, em gestos, mas no momento que ele tá acontecendo, ele é só a sua vida. Isso é belo, viu? Isso é belo. Já anotei aqui. Isso é legal também porque né, a gente, para mim, vai ser assim a partir de agora também, né? Porque vou adotar isso. E para a galera que está ouvindo também, né, o podcast, porque é você contemplar a vida, né? De fato, né? Você não percebe que é aventura naquele momento, né? Eu tenho diversas histórias, inclusive no livro Salinas, né? Que eu lancei em 2019. Algumas dessas histórias viraram, né? Meio ficção, meio realidade no romance. E realmente quando você está lá, você está vivendo, você não se dá conta, né? Só depois é que você revela isso, que você passa adiante, que são aventuras, que são histórias, né? Mas tudo a gente aceita, né? Como parte da nossa vida naquele sentido lá. Eu conheci na Argentina um casal de colombianos. Ele era formado em Direito, se não me engano, e estava na Argentina estudando artes plásticas e ela formada em letras e estudando artes plásticas junto com ele. Chegando em Bogotá, na Colômbia, a gente não tinha onde ficar e eu acionei eles. Aí ele disse assim, fica na casa dos meus pais, vou falar com a minha mãe. Quando eu cheguei na casa dos pais dele, o pai dele era um ex-combatente das Forças Armadas da Colômbia, lutou contra as Farc e tudo. Um cara bem direitista mesmo, super conservador, e a mãe é aquela mulher, né, que viveu para a família, se preocupava com o filho, tentava fazer aquele apaziguar de situações entre o pai rigoroso e o filho que era do mundo. E aí, em alguns momentos, eu tive a oportunidade de ouvir a história dela, né, e ela me contou como foi quando o filho dela nasceu. Sabe, quando o filho dela nasceu, quando ela conheceu o marido, que ela tinha medo que ele morresse durante o combate, era soldado, estava na guerrilha contra as Farc e narcotráfico, um monte de coisa. E quando ela me contou essa história, eu senti a mesma energia, praticamente, de quando eu tô te contando a história de como foi viajar pela América Latina. Então, às vezes a gente pensa que a aventura, ela é simplesmente botar uma mochila nas costas e se jogar no mundo. Mas para ela, a aventura foi ter um filho, sabe? E ela se torna aventura quando ela conta. Então, eu acho que estar atento a essas simplicidades, porque às vezes as pessoas ficam pensando, nossa, mas eu não vivi algo como você. Você viveu também, sabe? Pode ser que seja mais incomum aquilo que eu vivi, mas você também viveu uma aventura. E não diminua ela por isso, né? Foi o caso dessa mãe. Eu saí do Brasil em fevereiro. Então eu saí de Aracaju, a gente foi primeiro para Olinda, porque saímos no carnaval. 2016. O ano do golpe. Foi golpe. 2016. E sabe o que era mais engraçado? Era que, para quem não sabe, gente, o Brasil foi, né? Não sei hoje. O Brasil foi modelo para toda a América Latina. As pessoas olhavam para o Brasil e diziam, nossa, que seleção brasileira, que massa, deve ser muito bom viver no Brasil, eu quero me mudar para o Brasil. E aí, ninguém conseguia entender por que tinha um monte de pilantra querendo tirar a presidente. E, cara, era muito... Aí o pessoal sempre chegava pra gente, e aí, o que tá acontecendo no Brasil? Aí a gente vai, isso é um golpe, já tinha todo o discurso pronto. Mas, enfim, saímos do Brasil com praticamente quando teve aquela votação lá dos deputados falando merda pra tirar Dilma. E aí a gente foi pro carnaval, desceu de Olinda, passou um mês na Chapada Diamantina. Da Chapada Diamantina a gente seguiu viagem até o Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul a gente entrou no Uruguai. Aí do Uruguai foi Uruguai, Argentina, Chile, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, e da Colômbia a gente conseguiu uma passagem mais barata e foi direto para o México, porque a gente queria
viver a experiência da Festa dos Mortos, né? E aí acabou que o México foi o último país que a gente visitou, porque o México é bem grande, a gente ficou 3 meses no México e explorou bastante. Foi maravilhoso. Legal. Meu querido, o nosso tempo tá acabando aqui, né? Eu queria primeiro dizer para os nossos ouvintes que a gente está fazendo as gravações de casa, né? Não estamos no estúdio, o estúdio está em reforma, então às vezes tem um ruído, aí tem obra aqui do lado, né? Tem netinha que de vez em quando dá uns gritos aqui assistindo os desenhos dela aqui também, né? Mas queria agradecer e dizer que, assim, você continue desapegando do que não te pertence e se apegando das coisas que te faz feliz aí, viu? Muito obrigado, foi massa o papo contigo. Você queria falar alguma coisa que eu deixei de perguntar? Então, no jornalismo a gente sempre diz isso, né? Alguma coisa que eu não perguntei e você gostaria de colocar? Uma dica, a dica da mochila. A dica da mochila é simples, né? A gente vive a nossa vida acumulando coisas, né? Você tem uma casa, aí você compra um jarro, aí depois no mês que vem você compra outro jarro, aí você não quer jogar aquele no lixo porque aquele jarro ainda tá bom, mas você também não vai usar, e você vai acumulando coisas na sua vida. Uma das lições que eu aprendi no mochilão é que, como você viaja de mochila e o peso vai nas suas costas, você só leva aquilo que você pode carregar. Então você começa a ver aquilo que você realmente vai precisar usar. Quando eu saí de viagem, a minha mochila pesava 25 quilos. Quando eu voltei, ela pesava 13. Então, Luciano, por que você perdeu as coisas? Não, eu escolhi deixar no caminho. Eu levei, por exemplo, 3 pares de sapato, que um deles era a bota, né? Eu não precisava disso, cara. Eu precisava de 2, porque eu passei por lugares de neve e lugares quentes, mas se eu estivesse em um lugar tropical, eu só precisaria de 1, se é que eu precisaria. Então, a viagem foi se tornando melhor quando eu fui deixando para trás aquilo que não me agregava. Na verdade, só fazia peso. Então, eu deixo a dica para todo mundo que comece a analisar na sua vida aquilo que pesa, né? Porque a gente tá falando de coisas materiais, mas a gente pode falar de sentimentos. Tem sentimento que não vale a pena carregar. Lembro, inclusive, se me permite o tempo, de outra passagem de outra pessoa que eu conheci, uma médica equatoriana que trabalhava nas Forças Armadas fazendo missão de paz pela ONU. Genial isso. Maravilhosa a viagem. Foi uma carona que eu peguei com ela. Ela parou, deu carona pra gente. Quase nunca mulher dá carona. E aí ela parou e deu carona pra gente, né? E ela falando um pouco sobre remorso. Remorso, raiva, vingança. Ela fez uma analogia perfeita. Veja, Luciano, vingança, remorso, é como se fosse uma pedra. Você está fazendo um caminho, você está nessa estrada fazendo um caminho. E você tem uma pedra que você pode carregar nas suas costas. Ou você pode deixar ela lá, porque essa pedra não vai te agregar em nada. Essa pedra é remorso, é vingança, é tudo isso aí. Ou seja, é bom analisar aquilo que realmente vale a pena ser carregado. Esses sentimentos não valem. Assim como há pessoas que não valem, há situações que não valem a pena, né? Legal. Recomendo a todo mundo a experiência da mochila. Massa, cara. Valeu. Muito obrigado, viu? Criamos o quadro Apoio Cultural com o objetivo de fomentar a economia solidária. Nesta semana, quem vem vender o seu peixe é Alexandro, da Sapienza. Vamos ouvi-lo. Apoio Cultural. Acelere seus resultados com a Sapienza. 67% da jornada do comprador agora é feita digitalmente. Isso significa que sua estratégia digital é mais importante do que nunca. A Sapienza é uma empresa sergipana especializada na geração de leads para aumentar o faturamento da sua empresa. Aceleramos o crescimento de empresas utilizando estratégias de marketing e vendas, análise de dados de otimização de resultados, produção de conteúdo e campanhas com foco em performance. Se você tem uma empresa de serviços ao consumidor, varejo físico ou e-commerce, acesse www.sapienzae.com.br para saber como acelerar os seus resultados junto com a gente. Olá, me chamo Carla Simone e um dos programas que mais gostei do podcast foi o episódio falando sobre saúde mental. Parabéns mesmo pelo programa, amei. Olá, sou Wilson Mairink, acompanho Por Trás da Mídia desde o início. Um dos programas que mais gostei foi o que abordou a questão da fé. Vida longa ao programa, que venham muitos outros.
Opa, meu nome é Enéas, ouvinte do podcast Por Trás da Mídia. Queria falar sobre o tema que mais me chamou a atenção, que foi o Seu Voto Tem Poder. É importante que o sergipano tenha consciência do poder que tem nas suas mãos. E eu acho que é isso. Queria desejar vida longa ao programa e que muitos mais outros podcasts venham por aí. Fato da semana. O dia 29 de janeiro é o Dia Nacional da Visibilidade Trans. Nós já falamos sobre transexualidade aqui no podcast. Conversamos com a cantora Isis Broken, conversamos com a assistente social Adriana Lohana, enfim, entre outras pessoas que nos elucidam sempre com informações objetivas e didáticas sobre o tema. Essa data é uma data muito importante e o termo visibilidade também é muito importante, porque nós sabemos hoje que o Brasil é o país que mais mata transexuais e travestis no mundo. E esses são dados alarmantes. Por isso que quando se trata sobre visibilidade, é justamente pelo fato de que a sociedade ainda invisibiliza essas pessoas, por mais que algumas lutas já tenham sido conquistadas, a exemplo do uso do nome social. Porém, há ainda muitos tabus a serem vencidos, seja no setor médico, na área de saúde, seja no mercado de trabalho, enfim, seja nas relações pessoais. Há ainda muito preconceito, não só por parte das famílias, que muitas vezes excluem essas pessoas e não buscam uma orientação adequada junto aos profissionais de saúde, junto aos profissionais de assistência social, e também a sociedade de maneira geral, né, que exclui do ambiente de trabalho, que exclui das relações pessoais. Então é por isso que é muito importante que a gente procure saber, procure conhecer, procure se informar sobre a transexualidade, se informar sobre a diversidade de gênero, para que a gente possa viver numa sociedade menos desigual e com respeito à diversidade. Parabéns pela 30ª edição do podcast. Então, o meu tema, que assim me tocou bastante, foi sobre importunação sexual, inclusive por ser mulher mesmo, e a gente às vezes bloqueia esse tipo de atitude, mas eu acredito que todas nós já passamos por esse tipo de situação. Foi eu realmente compartilhei, inclusive, com todas as pessoas assim ao meu redor, porque eu acho importante falar sobre isso. E eu espero que venham mais 30 e mais 30 e mais 30, porque a abordagem de vocês é bem diferenciada. Parabéns. Olá, sou Marcos Paulo. Os temas abordados que mais gostei foram sobre educação infantil e o programa sobre saúde mental. Parabéns por trás da mídia. Vida longa! Fake da semana. Lembrando mais uma vez que esse quadro são para aquelas notícias tão absurdas e surreais que parecem fake, mas infelizmente não são. O fake aqui nesse caso é uma ironia, tá bom? Mais de 1,8 bilhão em compras. É isso mesmo, pessoal. O governo federal gastou mais de 1 bilhão em compras em produtos alimentícios no ano de 2020 com o cartão corporativo. O que me impressiona não é somente o valor, né, excessivo dos gastos com alimentação, mas a cara de pau e a audácia em não só o presidente, como os filhos dele e os apoiadores dele defenderem e acharem que o povo é imbecil. Eu vou usar essas palavras, vocês me desculpem, meus queridos e minhas queridas ouvintes, mas é realmente um momento surreal que a gente passa. Vivendo numa crise sanitária, vivendo numa crise econômica, em que as contas só aumentam, em que vários trabalhadores foram demitidos, várias empresas fechadas, em que os hospitais estão em colapso e a pessoa gastar mais de 15 milhões só em leite condensado, comprar um bombom a R$ 89,00. Porque nem uma barra da Lindt custa R$ 89,00, né? Uma barra de chocolate suíço. Vou estar até fazendo merchan aqui.
não custa esse valor. Então, assim, é fazer a população literalmente de palhaça. Além disso, né, não obstante tudo isso, o presidente Jair Bolsonaro veio a Aracaju para inaugurar a ponte de Propriá, né, a obra que foi feita. E mais uma vez, ele já tinha dito anteriormente, em outra entrevista, mais uma vez ele disse que as latas de leite condensado são para enfiar no rabo dos jornalistas. Esse foi o presidente eleito do Brasil, um presidente que desrespeita a imprensa, que incita os seus apoiadores a desrespeitar a imprensa. Sigo dizendo e sigo insistindo, só quem age dessa forma é quem tem medo da verdade e da informação. Respeitem a imprensa. Respeitem o trabalho de nós jornalistas. Esse foi o Por Trás da Mídia. Esperamos vocês na próxima semana. Tchau, tchau. Vale lembrar, se tiverem alguma dúvida ou sugestão de pauta, por favor, nos envie um e-mail para podcastptm@gmail.com ou entre em contato conosco através da nossa página no Instagram, @podcastportrásdamídia. Até semana que vem.